Vamos abrir nossas Bíblias. Em Lucas 9, a partir do versículo 28. Lucas 9, a partir do versículo 28. Lucas 9, a partir do versículo 28. Pode ler, pode ir indo à frente até eu dizer, aí terminou, tá bom? Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, e que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória dos 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disseram-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, uma de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem dos céus e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Dela veio uma voz dizendo, esse é meu filho eleito, a ele ouvir. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, desceram eles do monte, e veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentro da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que venha até meu filho, porque é único. E um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsionando até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia se aproximando, o demônio se atirou no chão e convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quando Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras. O Filho do Homem, vamos ler juntos? O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entenderam isso. Foi-lhe encoberto para que não compreendessem. Temiam interrogá-lo a esse respeito. Levantou-se eles, uma discussão. Preste atenção nessa parte. Levantou-se então, entre eles, uma discussão sobre o qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhe passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto a si. E disse, quem receber essa criança em meu nome, assim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o que será grande. Jesus sai com os discípulos para orar. Ele não sai para transfigurar. Jesus não sai com os discípulos para acontecer a transfiguração. Ele não diz assim, vamos lá, nós estamos indo para um monte,
e agora vai acontecer a transfiguração. Não, ele não sai, não é nisso que acontece. Ele sai para orar. E no meio da oração, o rosto de Jesus se transforma. Existem várias correntes teológicas. Existem os pastores que são mais literais, existem os pastores que são menos literais. Existem os pastores que aplicam o texto, existem os pastores que apenas relatam o texto. Uma coisa interessante que eu ouvi de um deles é que, em momentos como o da oração, o rosto de Jesus muda, porque nós o vemos de maneira diferente. Em momentos de oração, as roupas de Jesus mudam, porque nós a vemos de maneira diferente. Nós vemos Deus de outra forma. Nosso sermão hoje é sobre oração. Nós vemos Deus com mais clareza. Mas eu queria que vocês vissem coisas que estão nesse texto. A intimidade que eles tiveram naquele momento deveria ser maior ou ser mais importante do que aquela coisa fora do natural, que é o rosto de alguém mudar. A lição que Jesus trazia deveria ser maior do que um milagre. A lição que Jesus fazia deveria ser melhor do que o milagre. Sabe por quê? Porque milagre não abre entendimento. A gente imagina que o ponto alto da fé, que nos faz sair de casa, que nos faz andar de um lado para o outro, seja a busca de milagres. Mas não é. Porque milagre não traz ampliação de entendimento. A prova disso é que 3 gerações são apresentadas aqui: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos discípulos. 3 gerações que viram muito milagre. Gerações que caminhavam e viam milagres o tempo todo, e nada mudou na cabeça deles. O povo caminhava com Moisés e a incredulidade continuava. Os milagres aconteciam e a incredulidade continuava. Elias fez uma série de milagres na sua geração, e todo mundo que estava em volta via os milagres de Elias, mas a incredulidade continuava. Os discípulos andavam do lado de Jesus. Jesus fazia milagres o tempo inteiro. E a incredulidade continuava. Eles ficavam até com medo de perguntar coisas, porque eles não tinham certeza absolutamente de nada. Aquele povo dava valor aos milagres enquanto os milagres aconteciam, mas os milagres não mudavam a cabeça. Esse é um ponto para a gente considerar, a questão teológica do milagre. Outro ponto para a gente considerar é que aquele povo não dava bola para Jesus. Porque quem eram as figuras importantes na memória afetiva daquele povo, quem eram? Elias e Moisés. Esses eram grandes figuras importantes. Jesus não era importante na cabeça deles. Todas as vezes eles se reportavam à lei, todas as vezes eles se reportavam aos profetas, todas as vezes eles se reportavam a Moisés, todas as vezes eles se reportavam a Elias. E um dos erros que o texto apresenta é um erro cometido por Pedro. Porque Pedro bota todo mundo no mesmo lugar. Os outros ainda botavam Jesus abaixo. Mas Pedro não resolve o problema, mas nivela todo mundo pelo mesmo lugar. Ele diz assim: vamos ficar aqui, faremos uma tenda para você, uma tenda para o Elias e uma tenda
para Moisés. Afinal de contas, vocês são todos importantes. Em outras palavras, ele estava dizendo que todo mundo tinha o mesmo valor. Esse é um dos pecados que Pedro comete naquela hora, querendo ser agradável. Tu já cometeu pecado, ou já deu gafes, querendo ser agradável? Pedro está querendo ser agradável. Pedro está querendo agradar, mas ele não agrada em nada, porque ele bota Moisés e Elias no mesmo lugar que Jesus. É o pecado da falta de distinção. Quando ele faz isso, quando ele coloca Jesus num lugar absolutamente errado, nivelando Jesus entre Elias e Moisés, ele está cometendo a falta de distinção. E você também. Todas as vezes que Deus não ocupa na sua vida, que Jesus Cristo não ocupa na sua vida o lugar que Ele deve ocupar, todas as vezes que Ele é mais uma coisa na sua vida, que Ele é apenas mais uma coisa a ser considerada, você está cometendo o mesmo pecado, que é nivelar por baixo. O poeta faz uma oração, o poeta diz: que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te apenas um dia da semana, não quero dar-te palavras como gotas, eu quero que o dilúvio saia da minha boca, que sejas meu universo, que seja tudo que sinto e que penso, que de manhã tu sejas o primeiro pensamento e a luz à minha janela, que sejas meu universo, que em cada um dos meus pensamentos, o teu poder, a tua presença seja alimento. Jesus, esse é meu desejo, que sejas meu universo. Eu não quero te dar uma parte dos meus anos, eu quero que seja dono do meu tempo, dos meus planos. Coisas para pensar. Às vezes, nós tratamos Jesus Cristo como se fosse apenas mais uma coisa. Como se fosse um trecho. E há os piores. Os piores são aqueles que botam um nome nisso, que dizem assim: vida espiritual e vida secular. Como se você pudesse separar uma coisa da outra. O grande problema continua na gente que não consegue distinguir o que realmente tem valor, na gente que não consegue entender que Jesus Cristo é a coisa mais importante, que Ele é o primeiro pensamento, que Ele é a minha prioridade, que Ele não é mais uma coisa, Ele não é um trecho, Ele não é a minha religião, Ele não é um traço da minha vida, Ele é tudo. Nessa confusão que Pedro está enfiado, de não entender qual é a importância de Jesus Cristo, o lugar que Jesus Cristo deve ocupar, o que acontece? Vem uma voz do céu, na hora. Eu sempre imaginei, antes de estudar o texto, que era uma voz que vinha de uma nuvem. Mas o texto me explicou que a nuvem desceu e envolveu eles. E eles ficaram assustadíssimos com aquele fenômeno. E no meio da nuvem saiu uma frase: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Vamos repetir? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Nós precisamos disso. Nós precisamos que na nossa vida, de vez em quando, uma nuvem envolvesse a gente e dissesse para a gente: esse é meu filho amado, que você não tem dado a bola que merece. Esse é meu filho amado, que você tem nivelado por baixo.
Esse é meu filho amado, que você trata como se fosse mais uma coisa da sua vida, e não há coisa da sua vida. Seria bom que, de vez em quando, uma nuvem dessa envolvesse a gente, para a gente se assustar e acordar que Jesus Cristo é a nossa prioridade. Uma outra coisa que eu acho que me chama a atenção, quando eles abriram os olhos, não viram mais Moisés e não viram mais Elias, só viram a Jesus Cristo. Isso está no 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Na vida, nas minhas confusões, eu quero duas coisas. Eu quero entender o trecho da recomendação que veio do céu e falou: a ele ouvir. Suas cabeçadas são recorrentes, porque você não ouve esse trecho, a ele ouvir. Se você ouvisse, as coisas seriam tão diferentes. Se você ouvisse, as coisas no trabalho seriam tão diferentes. Se você ouvisse a sua relação com o outro, seria tão diferente. Esse é meu filho amado, a ele ouvir, para levar para casa isso. Esse é meu filho amado, a ele ouvir. Dissipada a nuvem, dissipada a confusão, que sobra é Jesus Cristo ali. Sem minhas dúvidas sobre Elias, sem as dúvidas sobre Moisés, depois que a maluquice passar, que eu possa olhar e ver Jesus. Depois que as coisas acabarem, depois que as coisas forem para o lugar, que eu possa ver Jesus. Depois que todo esse turbilhão passar, que eu possa ver Jesus. Tiago está sentado lá no fundo. Tiago perdeu o pai dele essa semana. Depois que tudo isso passar, Tiago, que você possa ver Jesus. Fernando perdeu o avô. Depois que tudo passar, depois que toda a confusão passar, que eu consiga enxergar e ver Jesus. Abra os olhos no meio dos seus conteúdos, enxergue Jesus. Convite essa noite é esse. Abra os olhos no meio dos seus conteúdos, enxergue Jesus. Em outras palavras, enxergue o que importa. Enxergue o que você tem visto parcialmente. Enxergue o que importa. Que no meio das nossas confusões, a gente consiga ver Jesus. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E vede que a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Você tem olhado para tantos lugares, tanta coisa tem te assustado, tanta coisa tem te preocupado, tanta coisa. Você tem olhado para tantos lugares, levante os olhos. Você que tem olhado para tantos lugares, o recado é: levante os olhos. Veja Jesus, Margarete. Depois que o carro parar de rodar, veja Jesus. No verso 37, pode projetar, depois projeta o 46. Eu não vou nem ler, eu só quero que ele esteja projetado. No verso 37 começa uma etapa no texto, a etapa do endemoniado. E no 46 começa outra etapa no texto,
eles começam a discutir entre eles quem seria melhor, quem seria o maior. Nós temos uma missão que não nos permite ficar curtindo coisas muito, sabe, contemplativas. Tem uma galera que gosta de ir para monte. Eu acho legal. Mas tem vezes que não dá para a gente ficar muito tempo curtindo coisas contemplativas fora do chão. É uma metáfora. Sabe por quê? Porque lá embaixo o endemoniado nos espera. A vontade de Pedro era cada um se ajeitar no canto. Aí, estica tu aí, estica tu aí, Moisés, estica tu aí, Elias, Jesus, tu estica tu aqui, e a gente vai bater um papo. Eu queria, inclusive, saber o seguinte de você, Moisés: por que você bateu na pedra? Por que essa impaciência toda? Ando 40 anos com esse povo, Moisés, por que bater na pedra? E você, Elias? Como foi esse carro, essa carruagem? Como é que era isso? Que lugar é esse? Como é que você subiu? Se o céu não é físico, qual foi a hora que aquilo desapareceu? Aquilo estava girando? A vontade de Pedro era conversar com esses dois. Façamos uma tenda e vamos papear. Mas não dá, meu irmão, sabe por quê? Porque tem um endemoniado no pé do monte te esperando. Tem um pai desesperado, tem uma multidão, tem um endemoniado e tem um bando de discípulos brigando para saber quem é o melhor. Tem que descer, Pedro. Tem que descer. Há uma urgência ao pé do monte. E eles estavam brigando para saber quem é o maior. O texto diz para a gente uma coisa muito importante. Enquanto eles brigavam, o diabo girava o garoto. Enquanto eles brigavam, Satanás virava a vida daquela família. Enquanto eles discutiam lá, os outros estavam no monte. Eles estavam lá discutindo quem era o maior. Enquanto eles discutiam quem era o maior, o diabo girava com o garoto. O que eu quero trazer para a tua vida? Enquanto tu briga com o teu marido, o diabo gira com teus filhos. Enquanto você fica com brigas infernais dentro de casa, enquanto você fica discutindo que não é para discutir, o diabo gira com coisas dentro da sua casa. O diabo destrói coisas. Enquanto a gente briga, o diabo destrói coisas. E a gente está falando de discípulos aqui. Enquanto eles brigavam, o diabo brincava. Então, igreja, entenda, todas as vezes que você estiver se dedicando a uma briga sem sentido, o diabo vai estar girando alguém. Enquanto brigávamos, o diabo girava alguém. Enquanto brigávamos, a nossa família derretia. Estamos falando de gente de igreja que briga para ver quem é o maior. Enquanto brigávamos, o diabo girava alguém. Isso você tem que saber. Quando você estiver no meio de uma briga, você tem que dizer para você mesmo: eu tenho que acabar com isso, porque enquanto eu brigo, o diabo gira alguém. Se você estiver mal com o seu marido, estiver me ouvindo agora, eu quero dizer para você: enquanto você briga, o diabo gira alguém. Nós nos conhecemos há 38 anos. Eu e Epifânio nos conhecemos há 38 anos. E eu não lembro de uma briga nesses 38 anos. Não acho isso muito normal, não.
Mas são 38 anos. E você está muito mais acabado do que eu. E mais gordo. Porque eu estou ficando magro. Há 38 anos, a gente não briga. E a gente tem que ficar esperto. Porque esse dia pode chegar. Mas a gente tem que saber que enquanto nós estivermos brigando, o diabo está girando alguém. É um privilégio ser pastor. E devolver os filhos para os pais. Jesus pastoreou aquele menino naquela hora. E devolveu aquele menino para os pais. O que acontece quando eu oro? Quando eu oro, o rosto do Senhor muda. Eu o vejo de outra maneira. Quando eu oro, a glória me envolve. Quando eu oro, Deus fala. Esse é meu filho amado, em quem me compraz. Quando eu oro, Deus me prepara. Bota o 43 e o 44, Lucas 9, 43 e 44. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, e disse aos seus discípulos, vamos ler juntos? Fixai vossos ouvidos nas seguintes palavras, o Filho do Homem sai para ser entregue nas mãos do Senhor. Gente, é uma confusão esse texto, mas é uma confusão maravilhosa. Tem a transfiguração, tem o endemoniado, tem os caras brigando e Jesus fala assim, o Filho do Homem vai ser morto. Para dizer para mim e para você, que enquanto oramos, nosso rosto muda, o rosto de Jesus Cristo muda. Quando oramos, a glória nos envolve. Quando oramos, Deus fala. Quando oramos, Deus nos prepara. Deus estava preparando os discípulos para quê? Para quê? Não entendi. Para a crucificação, para Jerusalém. Ele estava preparando para morrer. Ele estava preparando para Jerusalém. Deus nos prepara para enfrentar Jerusalém enquanto nós oramos. Não é, Guilherme? Deus nos prepara para enfrentar Jerusalém enquanto nós oramos. Deus nos prepara para enfrentar nossas lutas, Deus nos prepara para enfrentar o mar que você enfrentou, Deus nos prepara para enfrentar a perda que o Tiago enfrentou, e tudo isso acontece enquanto oramos. Ore mais, para você ver Deus agindo. Ore mais, que você vai entender mais a Deus, você vai entender mais seu rosto. Ore mais, que você brigará menos por coisa idiota. Você vai saber passar por cima. Eu já falei, brigo eu, você briga também por coisas tão banais. É o amor que começa a morrer um pouquinho cada dia mais. É a morrer? Então é que se vê que quem morreu foi eu? Conhece a música do mundo, né? Quem morreu foi eu e foi você. Morreu o amor? Estamos sós? Morremos nós. Briga por coisa idiota. Quando a gente ora, o rosto muda, a glória envolve, Deus fala, Deus nos prepara e a gente para de brigar por coisa idiota. O grande problema é que Pedro não acredita em quem é Jesus. Deus fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo, porque Pedro não acreditava que era Jesus. Qual foi a outra vez que ele falou a mesma frase? Aonde? No batismo. Foi no batismo.
ele falou a mesma frase no batismo. Por que ele falou a mesma frase no batismo? Porque o povo não cria. O povo não crê nele, não cria nele. Então vou te dar um recado. Todas as vezes for colocada em dúvida a sua voz profética, todas as vezes que for colocada em dúvida o seu lugar no reino de Deus, todas as vezes que você for colocado em dúvida, saiba, Deus te defende. Não adianta. Todas as vezes que você for colocado em dúvida, que você souber quem você é, que você souber quais são as suas intenções. Alô? Deus te defende. Todo mundo já viveu injustiça no trabalho aqui, gente. A gente viveu injustiça no trabalho. Qualquer um de nós já viveu injustiça no trabalho. A gente precisa entender. Quando não tem nenhum argumento, a voz vem e diz o quê? Epa. O que a voz diz? Epa. Esse é meu filho amado. Quando a vida amassar a gente, quando os dias chegarem, os dias forem difíceis, a gente precisa acreditar que a voz vem e diz lá no nosso ouvido: você é meu filho amado. Eu te defendo. Deus te defende. Erga os seus olhos para olhar para onde realmente importa. Erga seus olhos. Sabe por quê? Porque Deus te defende. Amém? Que Deus... Vem cá, Guilherme. Eu gosto quando o Guilherme ora. Quando nós oramos, o que acontece? O rosto do Senhor muda, as vestes mudam, o nosso coração muda. Mas eu vou contar um segredo para vocês que talvez você nunca pensou nisso. A oração, preste bem atenção no que eu vou dizer, a oração é a chave que abre o coração de Deus para você. A oração é a chave que abre o coração de Deus para você. Te leva a lugares profundos. Ainda que você esteja na pior situação, não interessa. Triste, magoado, em luto. Quando você ora, a sua história muda. Você entra, como diz Hebreus 4, ousadamente na sala do trono. Quando você ora, você tem uma audiência com o Rei do Universo, o Rei da Glória. A oração muda a sua história. Não perca tempo com redes sociais. Invista tempo em oração. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, nós te bendizemos e te exaltamos. Sabemos que quando oramos, o seu rosto se transforma, as suas vestes e a nossa comunhão fica mais íntima. Senhor, quando nós oramos, nós abrimos a chave do teu coração. Senhor, aqui estão vidas, aqui e em casa, contemplando a palavra que foi ministrada pelo teu servo hoje. Senhor, que possamos tomar posse, que possamos ter tempo em oração, investindo no Senhor, investindo nessa comunhão, porque nós somos filhos amados. Por isso, ó Deus, entra na vida de cada família, de cada pessoa que está aqui, aqueles que não têm o hábito de orar, que passem a ter. Entra hoje no coração de cada um, traz a consciência da necessidade, da intimidade com o Senhor, porque a oração nos leva a ter intimidade.
E aí nós vamos poder saber exatamente o que fazer, como fazer, porque tu falas, tu nos dirige, tu nos abençoa. Não ficamos confusos nem turbados. Ó Deus, recebe a nossa oração nessa noite. Visita o coração de cada vida que aqui está. É um privilégio estar falando contigo. É o maior privilégio que o homem tem, é o de poder falar com o Senhor e de ser ouvido pelo Senhor. Por isso, ó Deus, visita cada um de nós nessa noite. Tomamos a liberdade, Senhor, de dizer: Pai, ouve o clamor que sai do nosso coração. E somos gratos por essa noite e por esse tempo, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Queria que você, que está em casa, soubesse que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós acreditamos no decreto de Deus. Nós acreditamos que Deus dirige todas as coisas. Nós cremos nisso. O Senhor vai adiante de nós. O Senhor vai adiante de nós.